Vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar sobre a decisão de hoje do Copom de reduzir a taxa Selic 0,75 ponto percentual para 3% ao ano, sinalizando que pode vir talvez mais um corte, talvez até do mesmo tamanho. Nós estamos aqui com Alex Agostini, que é economista-chefe da Austin Rating. Alex, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, Alex, foi uma surpresa, porque na média aí todo mundo falava em meio ponto, achando que podia haver alguma cautela, mas o Banco Central falou dessa necessidade de estímulos mesmo na economia e indicando essa possibilidade. Você acha que há ambiente para se ter mais um corte de 0,75, mais do que isso? Se fará diferença do ponto de vista de estimular crescimento, redução de custos de crédito? Olha, a diferença hoje na economia é um juros muito baixo, a eficiência dela é muito pequena, né? Até porque todo mundo está em casa, não tem consumo. Os bancos estão muito preocupados também com o aumento de inadimplência, então a concessão de crédito está difícil. Então, os juros é muito baixo, não vai ter uma eficiência agora. Mas vai lembrar, e até no comunicado do Banco Central, ele colocou que ele precisou e precisa empreender todos os esforços necessários para não deixar essa economia, que a gente sabe que vai entrar num período forte de recessão, ser ainda maior. E nós acreditamos que sim, pode ter mais um corte de 0,75 ponto percentual, como agora, e depois ele para. Porque aí depois fica uma situação muito difícil, ele não enxerga mais o que pode vir pela frente. Então ele para, ele dá uma parada agora. A gente sabe que o Banco Central trabalha tendo como foco principalmente calibrar a inflação. E a inflação está com projeção para este ano abaixo de 2%, portanto é abaixo da meta. O piso da meta, que seria 2,5%. Então, essa é uma preocupação do Banco Central, mas no comunicado, que é quase uma ata, ele fez um apanhado geral do cenário, ele falou de um cenário internacional mais desafiador, colocou que os primeiros indicadores mostram uma contração da economia superior à que ele vinha prevendo, então é a tal recessão que a gente vai enfrentar. E questão de comportamento de preço de commodities, tudo isso pode levar a inflação a ficar mais baixa ainda, né? Vamos lembrar, Denise, que nessa semana foi divulgado o IPC-FIP, que apontou uma deflação de 0,30%. O IPCA vai ser divulgado na sexta-feira, pode apontar uma deflação de até 0,25%, ou seja, mostra que de fato a economia está praticamente no chão. Alguns indicadores por exemplo, consumo via maquininha, já mostra uma queda de vendas no varejo de 20% no mês de abril. Produção industrial de março mostrou uma queda de 9%. Então, a inflação, de fato está indo para um nível que não é o nível desejado pelo Banco Central. Você falou muito bem, o piso perseguido por ele é 2,5%, com o centro em 4%. Isso seria o ideal para um crescimento de em torno de 3% do PIB. Nós vamos ter uma queda acima de 3% do PIB em 2020. Então, o Banco Central está tentando cumprir o seu papel, que é não deixar a inflação ficar muito próximo de zero ou até no terreno negativo no acumulado do ano. Mas, de novo, vai ter pouca eficiência agora o corte de juros. Mas qual é o ponto importante que a gente precisa observar? É a retomada. Todas as medidas adotadas até agora, de liquidez no mercado, de estímulo econômico por parte do governo, auxílio emergencial, tudo isso deve ter um maior impacto na recuperação que deve acontecer e desejamos que seja no último trimestre deste ano. Agora, tem um limitador nessa questão de corte dos juros e mesmo do impacto que possa ter, que é a questão fiscal. A gente vai ter uma deterioração muito forte este ano, aumento do endividamento do governo, um rombo que o próprio governo prevê em mais de 600 bilhões, mas depois, a retomada, se dá para se retomar também o compromisso fiscal, porque isso vai ser importante. Eu queria lembrar, inclusive, que a agência Fitch já colocou em perspectiva negativa a nota do Brasil. Nós, como agência de classificação de risco, achamos que a Fitch ela exagerou, dado o momento atual da economia, que não é só no Brasil. Isso é um problema global, então a Fitch deveria ter reduzido de outros países. Mas isso é uma outra discussão. Agora, achamos que ela, nesse ponto, exagerou. Mas, de fato, tem sim uma preocupação muito grande com o ambiente fiscal. Todas as apostas são dadas ao Paulo Guedes, então essa é uma grande preocupação. Se ele sai do governo, desestabiliza ainda mais o governo. O Paulo Guedes é um grande pilar de austeridade fiscal. Sabemos que esse ano está dado 600 bilhões no mínimo de déficit fiscal, isso está na conta, mas e a partir de 2021? Vai retomar esse equilíbrio fiscal? Esse é o ponto fundamental hoje. E caindo muito a taxa de juros, você falou muito bem, tem um limite de queda, porque se cair muito, o investidor que financia o governo por meio de compra de títulos públicos, com um nível de risco país muito alto, ele fala, não vale a pena deixar o meu dinheiro no Brasil, vou levar para fora. E qual é o outro impacto?
taxa de câmbio disparando, e aí a gente sabe que o céu é o limite. Já disparou hoje, né? O dólar passou de 5,70 para venda no comercial, e o dólar engatou esse movimento mais contínuo aí de alta, primeiro pela redução dos juros, que reduz a rentabilidade das aplicações. Depois vieram incertezas políticas, incertezas econômicas, pandemia e tudo mais. Mas tem essa pressão no câmbio que não está tendo reflexo na inflação também. Porque muitos produtos comprados não foram vendidos, está no estoque é prejuízo, foi comprado a $1 menor, então não tem nem por que repassar essa alta do dólar agora. E mesmo que seja comprado a $1 mais alto agora, vai vender para quem? Primeiro, porque está todo mundo em casa. Segundo, que tem um aumento no desemprego, acima das expectativas, a taxa divulgada semana passada. Então está num momento bastante delicado que não tem como imprimir reajuste de preço. Só para ter uma ideia, sazonalmente agora nós temos aumento de preço de vestuário. Tudo bem que as lojas estão fechadas, mas o vestuário está em queda forte de preço também. Promoção porque não tem vendas, mesmo que seja por internet. Promoção online. Você percebe que tem promoção numa fase que deveria ter reajuste. Agora, ainda em relação a essa questão fiscal, talvez a FIT tenha levado em conta as dificuldades da economia voltar a crescer. E se ela não cresce, não tem receita para o governo. Tem esse outro aspecto, não é? Porque você não tem atividade e a geração de tributos é muito menor. Mas eu acho que tomar uma atitude agora é mais ou menos você querer andar com um carro a 200 por hora no meio, né, de uma neblina. O risco é muito grande, eu acho que é desnecessário essa atitude agora. Você coloca ainda mais holofote sobre um país que está bastante já prejudicado com relação à sua atividade econômica, ao emprego. Eu acho que nesse momento a cautela ela deveria ser tomada por parte das agências de classificação de risco, como nós tomamos. Estamos avaliando, claro, mas passar daqui 3 meses, qual que será o cenário para 2021? E aí sim tomar uma atitude. Eu acho que agora foi exagerado. Agora, o Brasil tem várias complicações em relação a outros países. A gente já vinha de uma situação desconfortável do ponto de vista fiscal, mesmo com a reforma da Previdência. A gente já vinha com dificuldade para crescer, né, mesmo com toda essa reestruturação. E tem a questão política. A gente chamava atenção, inclusive, apesar da aprovação da reforma da Previdência, que o Brasil não atraía investimento externo. O nível de atração estava muito baixo em relação às condições da economia, aquela aposta toda da reforma, né? Denise, o Brasil nessa década, né, passou por grandes problemas, desde 2014 para cá, problemas fiscais. Enquanto o mundo cresce numa média de 3,5%, o Brasil decresce, né? Isso é impressionante. Isso só deixa evidente que nós temos problemas domésticos. E não é problema, muitos querem colocar em questão de produtividade. Não é só isso. O que mais atrapalha, infelizmente, é sim o ambiente político. E essa briga entre o executivo e o legislativo, e às vezes com o judiciário, só, infelizmente, alimenta esse cenário de baixo crescimento e às vezes de uma recessão. E a gente vê que o Legislativo está trabalhando, aprovando, teve a aprovação agora do orçamento de guerra, que permite que o governo amplie gastos fora de todas aquelas restrições, inclusive legais, que se tem exatamente para fazer frente à pandemia. Outras medidas têm sido aprovadas, então tem uma conversa, só que é uma conversa tumultuada, né? Tumultuada, não se entendem, e olha que interessante e lamentável, né? Porque houve uma negociação para ajudar estados e municípios, o Congresso, Senado e Câmara votaram, aprovaram, portanto, o orçamento de guerra agora, mas colocaram ali que os profissionais, servidores públicos, principalmente de segurança, vão poder, inclusive, pleitear reajustes de salários a partir do ano que vem. E era para ficar congelado, essa era a proposta do Paulo Guedes. Isso foi encaminhado ao Congresso pela própria base do governo, meio que fogo amigo, né? E lá, olha que absurdo, os policiais do Legislativo, que nada tem a ver ao combate do Covid, e era previsto na PEC que só quem estivesse envolvido no combate ao Covid, que poderia ter algum reajuste de salário. O que os policiais do Legislativo têm a ver com o combate à Covid? Então, são esses absurdos na política que faz a gente ficar bastante preocupado com o futuro do país em termos de equilíbrio fiscal. Mas eu acho que agora não é motivo para pânico. É esperar, avaliar o cenário, ver como que Paulo Guedes vai conduzir isso com a sua equipe, que é uma equipe extremamente competente, mas que infelizmente tem o Executivo brigando ainda com o Legislativo, né? E tem essa preocupação com algumas iniciativas, por exemplo, aquele Pró-Brasil, de você ampliar investimentos sem ter aquele compromisso fiscal de contenção de gastos do governo, que a equipe econômica quer estimular investimentos do setor privado. Você tem essas iniciativas de flexibilização de gastos, com iniciativa de lideranças do governo no Congresso, e se tenta passar a ideia de que está tudo em paz, né?
E a gente sabe que não está, né? Basta abrir os jornais, ler algumas matérias na internet que a gente vê que tem ali algum ranço político, infelizmente. O poder tem dessas malfeitorias. Agora, você colocou muito bem, o Pró-Brasil claro, uma matéria interessante. Procura investir na parte de infraestrutura, o Brasil é carente nisso, precisa sim. Agora, não pode ser uma iniciativa do governo, porque o governo não tem condições. É mais ou menos como aquela situação do cidadão comum, que ele está todo endividado, um cheque especial, e ainda quer fazer uma viagem para a Europa. Não vai trazer nenhum recurso para ele, nenhum conhecimento técnico, e isso vai aumentar ainda o endividamento. Nesse caso, seria interessante o quê? O governo procurar, e como era a ideia, e é a ideia do Paulo Guedes, colocar a casa em ordem e oferecer essas oportunidades de investimento para a iniciativa privada, sem onerar os cofres públicos, porque o governo tem que se preocupar com saúde, educação, segurança e habitação. E tem concessões, privatizações, seria mais ou menos o caminho do estímulo, né? Olha, eu acho que é o melhor caminho. Faz a concessão, reduz o custo do governo com a manutenção dessas empresas e coloca dinheiro no caixa. Aliás, de novo, é o plano do Paulo Guedes. Eu acho que ele tem que ser um pouco mais ouvido nesse momento e agora, por enquanto, parece que ficou de escanteio. É isso, nós conversamos aqui com o economista Alex Agostini, que é economista-chefe da Austin Rating. Alex, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui no Jornal da Gazeta. Uma boa noite. Boa noite. Com você.